novas ocorrências. As conclusões podem subsidiar processos judiciais e outras investigações em andamento. O governo do Canadá cancelou um evento de inauguração de uma ponte que liga o país aos Estados Unidos após o presidente Donald Trump ter anunciado uma tarifa de 50% sobre produtos canadenses. O governo norte-americano argumentou que a cobrança adicional compensa desvantagens comerciais. A cerimônia bilateral estava marcada para sexta-feira na ponte Gordie Howe, que conecta as cidades de Detroit, nos Estados Unidos, e Windsor, na província canadense de Ontário. No horário de Brasília, 4:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Quem leva o Zé Neves? Lembrando que o Santos não tem Neymar e não tem Gabigol hoje. Acho que vai ser um 0-0 ou 1-1 lá. E aí, Chaibe, o placar do jogo do Santos hoje contra a Universidade Central da Venezuela pela playoffs, da Sul-Americana? O Santos perde hoje, mas classifica na semana que vem. Perde? Eu também tô achando que o Santos perde, mas assim... E perde jogando mal, sabe? Jogando mal. Uns 3-0 pros meninos da Venezuela. Aquele jogo que aos 32 do segundo tempo você desliga a televisão e vai dormir. E vai dormir. E ó, já vai estar tarde. Com Antônio Luque. Eu acho que não tinha necessidade disso. Nenhuma necessidade. Não tinha nenhuma o senhor necessidade. É bem engraçadão esse senhor Eu Eduardo acho que Rodrigues. tudo que a gente faz de um dia, ele termina no mesmo dia. Tá Hoje começa tudo de novo. Então, assim, passado é passado. Presente é presente. E o futuro, ele é incerto. Legal. Então, assim, não precisava dessa abertura, viu, meu glorioso Eduardo Rodrigues, né? O biscoito. Eu vou tirar ali o centro de apoio ao operador, viu, da minha mesa. Se você continuar com essas brincadeirinhas sem graça... Muito engraçadão. Eu vou tirar ali o centro de apoio ao operador na nossa redação, tá bom? 4h05, boa tarde pra você que tá curtindo a programação da CBN Campinas. A partir de agora está no ar, sabe o que, José Neves? Que está no ar? ar? Arena CBN. Meu amigo. Vamos até às 5 da tarde pra falar de muito futebol, de esporte, as principais notícias desta... Hoje que dia que é? Quarta-feira? Desta quarta-feira, que tem a volta, né? Agora, enfim, porque na semana passada, jogos isolados, mas agora volta o Campeonato Brasileiro. Meu Deus. E aí, Zé, ontem, o Chaibe também, eu não sei se vocês tiveram a tristeza de ver o jogo do Santos, e eu fiquei com a sensação, sabe quando você tá ali num churrasco com a galera, todo mundo já comeu, todo mundo já bebeu. Aí alguém apareceu com uma bola. Aí, e você tá numa chácara, aí domingo, sabe, já vai ficando aquele laranja no fundo, assim, e o pessoal, vamos jogar uma bola. Vamos rapidão? Antes da gente fazer a limpeza e entregar a chácara, só saideira. Saideira, então vamos. Aí você vê, o que tá no gol já tá mais louco que o Batman. Nossa Senhora. O zagueiro, uma barrigona assim, gigantesca. O lateral tá olhando o celular porque a mulher não para de mandar Não mensagem. para de mandar mensagem. Você não vai voltar, não? Onde é que você tá? E não tem time, né? Cada um sai correndo atrás da bola, parece jogo de criança. Nossa. É aí que saem as contusões. Exatamente. E esse foi o cenário do jogo do Santos ontem. Se você não teve o cuidado, depois dá uma olhadinha lá no GE, no Santos, na página do Santos, pra você ver os gols. É que se você fala assim, olha, foi 4-1, você fala, caramba, Foi bom, hein? Jogão, Jogaço. Pelo amor de Deus, foi o circo dos horrores. Elevado à 10ª potência. Meu Deus. Foi triste, hein? Foi triste. Mas o Santos ganhou. Isso é o que importa. Mas não é brasileiro aí, né? Aí é sul-americano. Sul-americana. os Que é um playoffs. pouco mais elevado o nível, né? Imagina o que vem. Mais ou menos. Ó, o time da Venezuela lá, com todo respeito, não Com é todo ruim, respeito, hein? é uma frase boa. Com todo respeito, mas que foi porcaria, hein? que E ele porcaria. foi o melhor eliminado da Libertadores. Não foi o Sporting Cristal do Palmeiras? Não, que não. joga com o Bragantino? Não, o Santos foi o último classificado. Esse time foi o melhor eliminado. O melhor eliminado. Você imagina o pior eliminado, então, hein? Nossa, Universidade Central, né? É. Sabe onde fica essa universidade? Fica lá No no centro de Caracas, mas o jogo não foi em Caracas.
Não foi. Não foi ninguém em Córdoba também, que você falou ontem que era Córdoba? Não, o senhor falou que foi Não, foi você, Santander. foi você que falou. Foi Valência. Você falou umas 5 cidades da Espanha aí. Tá bom. Enquanto isso, o Neymar tava o quê? Ó, só no carteado aqui. Só no carteado. Ele também pede, né, velho? Ah, meu irmão. Ele tá preocupadaço com o Santos, né? Meu Deus, hein? Mas foi na hora do jogo que ele tava jogando? No mesmo momento? No mesmo momento. Tá. Aí, O juiz Mas não tinha uma apitou. televisão lá no salão pra ele assistir? O juiz apitou o início da partida, ele mandou a carta já na mesa. Mas aí fica uma pergunta que eu quero fazer pra vocês e pra quem tá ouvindo. Então a Arena. vamos lá. Neymar deve ir pra Copa em 2030? Sim ou não? Neymar. Nós temos 4 anos de Nós enquete temos aí. 4. Mas o Cuca falou que ele volta contra a Chape no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Nossa, o Cuca tá no Santos Mas ainda, tem que meu falar Deus. com o Cuca se não tem campeonato de pôquer. Tira o Cuca, deixa o Cuca aí, a torcida vai ficar falando. Pô. Vai Mas- ter um pokerzinho aí ou não? Mas o que deixa o Cuca lá são os resultados, entendeu? Deixa ele lá. O único poker legal é o Poker Face da Lady Gaga. E o é Poker esse? Tino, né? Que foi E o técnico dos Pochettino, Estados isso, Unidos. Joga né? no Vitória agora, saiu do Fortaleza, Pochettino. Isso. Mas técnico dos Estados Unidos também É, chama Poker Tino, não é? Pochettino. Eu sei das coisas, filho. Poker. Ô, Zé, boa tarde, não falei boa tarde pra Boa vocês, tarde, tá tá bom? tudo Tá certo, tudo tudo certo, tá certo. tudo vambora, Então, então. como se a gente não tivesse visto aqui fora do ar, né? É verdade, Quem né? já se viu desde manhã cedo. Não, mas tá tem que tudo respeitar o ouvinte, né? certo. Então, boa tarde, Charles. Boa Tudo bem? Você tarde, tá? Zé Neves, Tudo bem? como vai? Que Tudo prazer te bem? encontrar mais um dia, hein? Que É beleza, verdade. hein? Hoje tem macaco, hein, Zé? Ah, vamos falar do Santos de novo? Eba, macaquinha. Tem um fantasma hoje, né? Fantasma e fantasma. Ponte Preta. Cara, vai tá frio, hein? Frio lá em Ponta Grossa. Você conhece Ponta Grossa? Você gosta de Já Ponta Grossa? fui várias vezes. É? Cidade bem gostosa. Perto de Curitiba, né? Acolhedora. É 1 hora de Curitiba. Uma horinha de Curitiba. Sabe que eu passei um frio do caramba lá, né? Lá em Ponta Grossa? Sabe por quê? Porque tava 4 graus e ventando. Ah, quando venta. Nossa, vira um desespero. Você agasalhou na Ponta Grossa? Sim, várias, claro, cara. Aliás, o norte do Paraná é maravilhoso. O norte do Paraná. Tem é maravilhoso. Apucarana, tem Rolândia, tem Bandeirante, Cornélio Procópio. É uma cidade... Ah, Maringá e Londrina também, né? Também no norte Também do no Paraná. norte do Paraná. O norte do Paraná nos abraça. Nos abraça. Aliás, o norte do Paraná tem muitos palmeirenses que jogam hoje. O Palmeiras joga hoje contra No o... Paraná também. No Paraná contra o Curitiba. Tá bombando, bombando. Mas, ó, deixa eu te falar, o norte do Paraná, ele tem muito mais ligação com o interior de São Paulo do que Sim. com a capital É Curitiba. tipo Juiz de Fora com o Rio de o Janeiro. Rio. Você quer encontrar torcedor do Palmeiras, você vai pra Maringá ou pra Londrina. Meu Deus. Aliás, hoje tem. Eu tava até comentando com o Guarizo hoje à tarde no estúdio CBN, e ele disse justamente isso. É um confronto de paranaenses contra os paulistas, né? Porque Sim. tem Atlético Paranaense e também tem o São Paulo. Ah, é, E verdade. automaticamente me veio na memória. Eu não sei se você vai lembrar, Chabe, mas acho que sim. O Zé Neves lembra porque ele é um cara que conhece muito bem a televisão brasileira. E a minha cabeça é grande, O armazém. programa Cidade contra Cidade. Cidade contra cidade, contra SBT, né? cidade. Como é que chama? O Lombardi Neto, né, o Bolacha? Salvador Lombardi Neto, que representou Campinas, né? É mesmo? E perdeu pra Mogi Guaçu. Sabe quem me falou isso? Quem? Valdemir Gomes, o Tigrão. O Tigrão. Uma vez teve cidade contra cidade, Campinas contra Mogi Guaçu e Campinas perdeu. Mogi O Guaçu prêmio- foi campeão? E quem que apresentava? Era Era o Silvio o Gugu. O prêmio era um ônibus. Eles davam... Nesse tempo era o Silvio Santos. Mas depois passou pro Gugu. Pro Augusto Liberato. E aí acabou, né? Não tem mais, né? Lá, E aí, até por conta disso, esse é um programa que eu, por exemplo, hoje seria legal na televisão, Cidade contra Cidade. Com certeza. Um passa-repassa, por exemplo. Passa ou repassa. Então, Mas acho que tem no SBT nesse o tipo passa ou de... repassa tem. É. Agora o Cidade contra o Cidade É não com tem. o... Como chama? Os Portioli. Celso Portioli. Celso Portioli. Então, mas eu sinto falta disso, sabe? É, isso é bom, hein? Eu sinto falta Isso disso. aí é bom que E eu você tá queria fazendo, saber hein? do Enquete, ouvinte, enquete. claro. Isso aí é muito eu bom. queria saber do ouvinte um programa do passado, porque hoje tem cidade contra cidade. Tem São Paulo contra Paraná, contra Eu Curitiba. lembro de um do Miele que era muito bom. Deixa pra lá. Fantasia. Então eu queria saber um programa antigo. Mas ó, tem gancho com esporte, tem gancho com Opa. futebol. Então não vai ficando com. Ai, esses meninos não falam nada de futebol. Não, gente, hoje tem Curitiba contra São Paulo, Sim. tem Palmeiras. Não. Curitiba contra Palmeiras. Curitiba, não, mas tem Atlético Paranaense contra o São Paulo. Ah, Em isso é Bragança verdade. Paulista. Em Bragança Paulista. Ah. Então tem o duelo da capital paranaense contra a capital paulista. Exatamente. E aí eu lembrei do Cidade contra Cidade e eu queria saber um programa antigo que não existe mais que o ouvinte sente falta. Ah, isso é legal. Mas cara. da TV brasileira, hein? Da TV brasileira. E pode falar das outras emissoras que a gente... Mas ainda tem esse, né?
Tem ainda? Não sei. Acho que tem. Ele gosta. Tem, é gostoso. Aí quebrou nós aqui. E é quase original, assim, tipo, não é nada combinado, entendeu? Então o pessoal... Tá certo. Ó, e a mensagem tem que ser enviada pro 19 99186 9070, tá bom? 99186 9070 é o nosso WhatsApp, que já tá liberado pra você, ouvinte do Arena CBN, participar. Um programa das antigas, aquele programa que quando você era garotinho, você não perdia um. Ah, 7h37, bicho! Eita! Arquivo confidencial! O Fábio Regina Scheibe, Casé. que é um exemplo de tanto no pessoal quanto no profissional. Eita! Muito bom, era bom. É bom, hein? As Olimpíadas do Faustão, bicho! Eita! O Fábio Scheibe, na época, ele não acompanhava tanto porque ele tinha a... Como é que chamava a TV a cabo Tinha antiga? VC TV cabo. mas tinha a... Globosat. Não, Não, era não é VC, net, não é era a- net, né? É a... Escavurska? Não é... Esqueci, DirecTV. 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 Isso, DirecTV. tinha DirecTV. Tão me ligando, hein? Quem Bom, será que é? Quem será que é, hein? Alô? Não consegui atender. Responde aí, Zé. Olha, Enfim, um vamos lá. programa- Consegue, né? Um programa que eu sinto Qual que você muita gosta? saudade. Eu gostava demais. Era da TV Colosso. Ah, passava de segunda a sexta de manhã na tela da Globo. Os desenhos. A passava- Priscila. Priscila. Vem, o meu cachorro. Pra ser um campeão. Isso era gostoso. Qual que você sente saudade? Cara, eu sinto saudade, eu vou pro esporte, porque eu sempre gostei de esporte, né? Sério. Gol, o grande momento do futebol. Com o Milton Cabeção Neves? Como então, né? Mas era com... Tinha um outro apresentador. Alexandre Oliveira. Alexandre Oliveira, Oliveira. exatamente. E aí mostrava gols antigos, né? E aí mostrava o jogo. Parecia o Canal 100 do lado. Canal 100. Eu gostava muito do Gol, o grande momento do futebol. E você, Scheibe? Ah, Trapalhões, né? Ah, isso era maravilhoso, muito bom, cara. né, velho? Era um humor, uma comédia que hoje em dia acho que não Hoje seria tão esse programa ficava- aprovado. Por isso que era mais legal. Era... Ah lá. Esse programa ficaria, acho que, 12 minutos no ar. E hoje. Cacete Planeta, então? Bom demais. Mas imagina que seria... Não dá, né? Eu me formei com Cacete Planeta, entendeu? Sério? Virei humorista com TV Pirata e Cacete Planeta. Mas Imagina, ia eu... ser cancelado em um minuto, né, Total. hoje em dia. Os tempos mudaram, né, Zé? Os tempos mudaram. Mas era muito bom Cacete Mudaram pra Planeta. melhor, né? A Claro. sociedade evoluiu. pô. Exatamente. Então vamos lá, tá liberado o WhatsApp, pode mandar mensagem, um programa antigo que você tem saudade. Olha aí, O Esporte Esporte Espetacular também era legal. não tem embora ainda existe, Esporte Ainda Espetacular. tem, mas e essa trilha, Já se não estão me engano, matando né? os programas da Globo. Não, mas esse é bom, viu, Chaibe? Mas- Esse é legal. Quando ele passava legal. domingo à noite, vocês lembram disso aí? Era domingo depois do Fantástico. Quando iniciou. E o Sai de Baixo? Nossa, isso Maravilhoso. aí Também era seria, maravilhoso. também seria cancelado em um minuto. Esse era bom demais. Ei, então tá liberado. Manda mensagem, nós estamos aqui esperando sua participação, tá bom? Pra você que tá no YouTube, manda no chat ali, ó. Caco Antibes. Antibes. A Converselos é o repórter, é outro. Caco Antibes era muito bom, cara. A Magda, né? Cala a boca, Magda! Vamos lá, ó. Hoje, que dia que é hoje, Zé? Hoje é Dois Patinhos na Lagoa, 22 de julho. Que o show da Xuxa também era legal. Ó, hoje é dia, sabe do que, Zé? Do quê? Hoje é dia 22, hoje é dia mundial do cérebro. Olha aí, que a gente tem e nós aqui não usamos, né? Não usamos. Aqui Usamos na com área. pouca frequência, né? Muito Mas você é pouco. privilegiado, né, Zé? Quem? O seu cérebro é grande. É verdade. É grande, rapaz. Tem um monte de coisa. É bem em mim acoplado, né, Que é Zé? grande. Tem o cérebro, tem o nariz, A barriga. tem a barriga. Se for descer A barba, a barba. o joelho. O um monte pé, de coisa. o pé. O pé é o maior de todos, né? Que pezão. E lá, Itu tudo é grande também, Itu. Hoje também é dia do cantor lírico. Não dorma. Hoje é dia internacional da manga. Olha aí. O Bolacha tava chupando uma manga ali fora. Meu Deus. É, tem a manga Tommy. Hoje a gente falou do lírico. Já viu um cara na internet, uma figura, cara, ele chega num lugar, num cafezinho, assim, vai pedir uma coxinha. Eu quero uma coxinha! Isso é muito bom, Sérgio. Já viu isso aí, velho? Esse cara é muito bom, a mulher toma um susto, Nossa, mano. eu Quero uma coxinha! Hoje também é aniversário da Roma, hein? Completa Opa, 99 susto, velho. anos. Da Roma? Da Roma. Da Roma. Da De Itália. Roma. Da Roma da Itália. Roma. Roma, a Associação De- de Ó, o Causa. Associação gatinho, Esportiva gatinho. Roma. Ah, é o time de futebol. É, time de futebol. Não. O time de Pensei que era de cidade, bola, de né? Roma, por isso que eu achei estranho. Não. Da Roma. E hoje também é aniversário de cidades importantes do Brasil, hein? Vamos lá! Hoje é aniversário de Trombudo Central.
Ceará, velho. Trombudo Central. Trombudo Central. Quem nasce lá é o quê? Trombuzeiro? Trombudense, né? Trombudense, né? Ou trombudão? Pra mim é Maranhão. Ceará, É velho. Santa Catarina. Hoje é aniversário de Simões. Simões é Bahia. Não, é Maranhão. É no Piauí. Hoje é aniversário de Urucânia. É Paraná, Pera aí, certeza. Urucânia ou Ucrânia? Urucânia. É Paraná, Rio de velho. Janeiro. É Minas Gerais. Hoje é aniversário de Carnaubal. Carnaubal. Carnaubal, é Carnaval Espírito fora de época Santo, de velho. Ubal. Pra mim é Amazonas. É Ceará. Hoje é aniversário de São Sebastião. Aqui em São Paulo. Não, Rio de Janeiro. É Alagoas. Hoje é aniversário de Araçagi. Araçagi. Alagoas. Não, tem cara, sabe do quê? Do Piauí. É na Paraíba. Hoje é aniversário de Juazeiro do Norte. Ceará, Até que enfim Padim, vocês acertaram Padim, uma, hein? isso. Hoje terrível, hein? 4h18, a Arena tá no ar. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro, Vitória do Santos, tem jogo da Ponte Preta hoje. E a nossa enquete, aquela enquete leve de quarta-feira, como tem o duelo cidade contra cidade, Boa. São Paulo contra Curitiba, porque o Palmeiras joga contra o Coxa e o Furacão joga contra o São Paulo. E a Ponte joga contra o Operário, que é do lado de Curitiba. E a Ponte, mas aí é Campinas contra Ponta Grossa, né? Aí não é São Paulo contra Curitiba. Ah, mas tá perto. Não, Os tá dois estão à mesma perigosíssimo. distância, velho. Não, Hoje tá perigosíssimo, é São Paulo e Curitiba, São Já Paulo teve e Pelotas e Atlético, Campinas também, uma época, não teve? São Paulo e Atlético, Palmeiras e Curitiba. E aí, cidade contra cidade era um programa antigo e nós queremos saber qual programa antigo que você sente falta na TV brasileira, tá bom? Muito bom. 4h19, o Eduardo Rodrigues, que já chupou a manga, hoje é dia da manga, tá na central técnica, ao lado dele está cão Samela chupando Dipp, manga, é um cão chupando no manga. Streaming o Arena tá no ar. Hortifruti fresquinho, qualidade garantida e preço baixo? É só no Iga Atacado, confira. Ovos brancos bandeja com 20 unidades, R$ 9,98. Batata o quilo, R$ 4,98. Cebola nacional o quilo, R$ 4,98. Cenoura apenas R$ 4,98 o quilo. Ofertas válidas até hoje, 22 de julho. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Tem momentos que pedem chopp artesanal de qualidade. Com chopp artesanal Bergrin, cada encontro fica ainda melhor. Peça já pelo WhatsApp 19998218426 e viva a experiência. cervejariabergrin.com.br. Se beber, não dirija. Cortag, com você construindo o mundo. Eleve cada trajeto com a performance e sofisticação de um BMW. O BMW X1 S-Drive 20i M Sport transforma cada trajeto em uma experiência de sofisticação e performance. Garanta o seu por R$ 385.950 à vista. Ou aproveite entrada de 60% com saldo em 12 vezes e taxa a partir de 0% ao mês. Descubra o puro prazer de dirigir na BMW Germânica. Consulte o texto legal para condições de financiamento. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Tem momentos que pedem chopp artesanal de qualidade. Com chopp artesanal Bergrin, cada encontro fica ainda melhor. Peça já pelo WhatsApp 19998218426 e viva a experiência. cervejariabergrin.com.br. Se beber, não dirija. Chegou o Feirão dos Feirões da Volkswagen Mais na Volkswagen Germânica. Polo Track a partir de R$ 86.990 com seu usado na troca e taxa zero. E T-Cross a partir de R$ 119.990 e taxa zero. Passe na Volkswagen Germânica e aproveite as melhores condições para sair de Volkswagen novo. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Cortag, com você construindo o mundo. Chegou o Experience X5 EMI da Geely Itavema. A Geely Itavema abre as portas para um evento exclusivo nos dias 23, 24 e 25 de julho. Venha conhecer de perto o novo X5 EMI, explorar toda a sua tecnologia, design e inovação. E aproveite para fazer um test drive. Descubra o novo. Viva essa experiência. Geely Itavema, sua concessionária Geely em Campinas e região. Desacelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo.
programa de esporte da CBN já foi bom aqui em Campinas, né? Agora tá uma porcaria, falta de assunto. De esporte não tem nada, hein, Zé? Dá vontade de desligar o rádio. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Alexandro Matos, que foi o ganhador do palpitão da decisão da Copa, e ele pegou o kit, ó, passando para agradecer o prêmio. E ele mandou a foto aqui, ó, levou o kit da cervejaria da Berggreen. Certo. O boné, mas não foi o que você colocou, foi o outro, porque aquele que você colocou nós Já tivemos, tá lá em Ribeirão Preto. nós tivemos que, infelizmente, aposentar. E ele tá aqui agradecendo o prêmio. Obrigado pela participação, viu, Alex? E ele tá falando que ele tem saudade da TV Colosso. E no esporte, as corridas de Fórmula Indy, narradas pelo saudoso Luciano do Vale. Valeu, Alex. Rapaz. Obrigado, viu, pela mensagem. Muito legal. Programa da minha infância, Domingo no Parque. O Silvio Santos. Silvio Santos, é o Rogério Raimundo. Domingo no Parque. Amor, alegria, alegria. Foi lá que aquela menina perguntou pra ele. Do poste do bambu e da mulher grávida. Mas continua como foi? Eu não lembro. Não, depois você mostra. Tem um vídeo no YouTube. Eu te conto fora da empresa, não é nem fora do ar, fora da empresa. Boa tarde, ontem o Neymar jogou sim pôquer. Foi o Wagner Tiburcio que mandou mensagem. Será que ele ganhou pelo menos? Gente, ganhou. O que vocês acham dessa situação? Porque assim, o cara ele tá num processo de recondicionamento físico. Ele pegou um período de férias, ele não teve o mesmo período de férias do que o elenco do Santos, e aí no jogo que ele já foi comunicado que estaria fora, é um vídeo dele jogando pôquer. Por que isso é tão errado? Por que isso foi tão comentado hoje do Neymar tá jogando pôquer na hora do jogo do Santos? Ele tem que ficar na casa dele vendo o jogo? Errado não tá, ele tem direito a essa legalmente folga. É legal, tá tudo certo. Perdão da redundância, mas moralmente é feio, Entendeu? né? Eticamente é legal, feio, né? O cara não tá jogando no Santos. Mas o que é? O que é feio? O cara já ficou tanto tempo sem jogar pelo Santos, tava se recuperando, ainda se recuperou, foi pra seleção brasileira, deixou o Santos aí, voltou da seleção brasileira, pediu mais um tempo de folga, apresentou no dia 17, se representou, agora tem um jogo, tudo bem que é na Venezuela, era longe e tal, o Neymar já não iria. Mas, eticamente, né, a gente sabe que não é a melhor escolha, né, jogar poker na hora do jogo do Santos. Você imagina se tem uns stories dele, na casa dele, assistindo ao jogo do Santos e torcendo pelo time. A torcida ia ficar muito mais na boa, tá né? Tá tudo bem, agora parece que você não tá nem aí pro seu empregador, parece que faz por querer, né, velho? Parece que faz por querer, então não pega bem, não é legal. Legalmente não tem nada contra, que eu disse, mas problema. Eticamente, moralmente é feio, né? Eu tenho... Agora assim, vem cá. Se o cara já foi comunicado que não vai jogar, e ele não tá machucado, ele foi lá, treinou, cumpriu o cronograma de atividade e depois ele foi se divertir, ué. Mas assim, eticamente eu acho... Mas então, por exemplo, se eu tenho... o Eliel chega aqui e fala, Lupe, hoje você tá livre do Arena. Não, beleza, Eliel. Eu tenho que ir pra casa e ficar ouvindo o programa? Ou eu posso ir no supermercado, eu posso ir jogar bola, eu posso ir correr? Tem uma diferença imensa. Qual é a diferença? Você tá vindo aqui presencialmente todos os dias há um ano, você vem aqui, trabalha no feriado, aí você organiza o sorteio, quando tem o palpitão. Então, assim, você tá aqui, ó, trabalhando pra caramba. Aí chegou uma folga pra você, você vai fazer o que você quiser. Agora, ó, eu não venho, eu não apareço. Eu ligo no dia... O Santos deu férias pra ele até dia 17. O Santos normal. Mas eu tô falando assim, ó, eu não venho, eu não apareço. Eu só vivo dando mancada com meus amigos aqui da bancada. Não chego na hora. Quando eu chego na hora, saio mais cedo. Aí todo mundo assim, caramba, o Zé parece que ele não abraça a causa, parece que ele não joga junto, né? Eu ganho uma folga. E no dia que vocês vão fazer uma cobertura super legal e tal, e aí vai ter uma festa da equipe, eu ganho uma folga, eu vou fazer qualquer outra coisa menos prestigiar o trabalho de vocês. Eu acho que não tem nenhum problema, mas assim, moralmente, como o Thiago disse, não é legal, pô. Tá bom. Não, respeito. Não é que ele tava voando antes também, né, da convocação pra seleção, foi toda essa celeuma aí, a convocação dele, essa bagunça que não sabia se tava machucado ou não também. Podia ter ficado quietinho em casa, né? Mais um filho vindo aí, né? Podia não ter postado nada, né? Aí eu acho que aí seria... Mas daí tem muita grana envolvida, né? Mas assim, não é. A partir do momento que ele se coloca num lugar que tem muita gente, todo mundo vai saber. Celular com câmera hoje, Zé, todo mundo... Se você é um cara público. Eu sou privado.
É verdade, eu teria esse problema, eu não conseguiria fazer nada, nem Minha jogar um esposa, pokerzinho. o apelido dela é Sedex 10, o meu apelido é Sedex 10, eu vivo rastreado. Sério? Isso, nossa. É que você não percebeu que eu estava dormindo, ela me falou, que eu encontrei com ela esses dias, ela falou que aplicou um chip dentro de você. Ai, velho. meu Deus. Nossa, que coisa estranha. Meu Deus. Ó, Por onde será que foi feito? Deixa eu mandar um abraço pro meu grande amigo, o William Cabelo. Ô, Cabelo. Ô, Cabelo, como vai, cara? Eu achei que você tinha partido dessa pra melhor, Que Cabelo, isso, porque você não dava mais notícia. E ele mandou aqui, ó, Lupe, pela Copa Rio segue Madureira 1, bom sucesso 1, tá indo pros pênaltis, hein? Ô, Cabelo, obrigado, vai atualizando aí pra gente, tá O bom? Cabelo ficou triste no final de semana. Primavera estreou perdendo para o Paulista de Jundiaí na Copa Paulista. É, mas ele trouxe a informação que no sábado, 7 da noite, contra o Osasco Sporting, 8 mil torcedores são aguardados no Gigante da Vila. Vamos lá, Zé? Vamos, podemos ir. Legal, né? O Bruno de Campinas, boa tarde, pessoal. Tem saudade da banheira do Gugu. É, eu insisto. Banheiro do Gugu era maravilhoso. Cara, a banheira do Gugu era um monte Era aquele sabonete rodando. de gente semi-nua, meio-dia e meia na televisão, enquanto você Maravilhoso. come o macarrão do lado da sua avó. Era isso, basicamente. E ninguém reclamava. E ninguém reclamava. O Cássio Oliveira tá falando aqui, boa tarde, Aqueles biquíni galerinha. saindo das A minas. estratégia de vocês para ajudar o Santos deu certo, hein? Vocês falaram que ia perder e incentivou o Santos a ganhar. É a zica reversa, que é Não, mas tudo também que a se o gente Santos fala, perdesse pra esse time, tudo que a gente fala aqui, Cássio, dá ao contrário, entendeu? Então por isso que a gente ajudou o Santos. O Luiz Fabiani tá aqui com a gente. Boa tarde a todos. Tá falando pra deixar o Cuca ali quietinho. E ele falou que programa antigo, o Play Game, a apresentação do Gugu em 93. Cara, eu lembro disso aí. Eu não lembro desse. Era um programa que falava dos jogos do Mega Drive, do Super Nintendo. Ah, que legal. Era um programa legal, de falar de videogame. Ah, sério mesmo? Era bem legal, cara. Naquela época o que tava bombando era o Mega Drive. Bombando, né? Nossa, você pediu um Mega Drive pro seu pai fala, bom, beleza. Ou eu ponho comida na mesa ou dou um videogame pra você. O que você quer? Aí você, nossa, pai, pegou pesado, hein? O final do telefone 9285, o Zeca. Aqui agora, do SBT, corria. Aqui, agora, Gil Gomes. Lembra do Feliz? Vinha o Feliz com a previsão do tempo. Um cara com um chapeuzinho. E o Alborguete. E ele falava assim, ó, Ipiriri e Pororó. E o Alborguete? O Alborguete batia o cacetete na mesa, né? Era estressado, né? O Alexandre. Boa tarde, meus amigos. Rodrigo de Jaguariúna. Sinto falta do programa Grandes Momentos do Esporte. Gol Grande Momento com Alexandre Santos. Alexandre Santos é tio do Márcio Espímpolo. Boa, obrigado pela mensagem, meu grande amigo Rodrigo. O Chico Anísio, vampiro brasileiro. Opa. Boa tarde, quem mandou a mensagem aqui foi o Tiagão. Tiagão é torcedor da Macaca, ó, tem a Macaca aqui na foto dele do WhatsApp. Daqui a pouco a gente volta aqui no Arena para falar da Ponte Preta que enfrenta o Operário, repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 22 de julho de 2026, o governo federal anunciou o socorro de 18 bilhões de reais para empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. A medida oferece linhas de crédito com juros. A ação vai apoiar setores estratégicos e exportadores prejudicados, incluindo madeira, móveis e produtos cerâmicos. O plano, que integra o Brasil Soberano 3, vai destinar 13 bilhões de reais do Tesouro e 5 bilhões de reais do BNDES. Em Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma mulher de 69 anos foi encontrada em situação análoga à escravidão. Ela trabalhou por 52 anos sem receber salário. Os empregadores justificaram que a mulher era parte da família e que ela não trabalhava, apenas colaborava com a limpeza da casa. Eles assinaram um termo de ajustamento de conduta, no qual se comprometem a pagar R$645 mil à vítima. Além da indenização, foi determinado o pagamento de pensão vitalícia, equivalente a 75% do salário mínimo. Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro nas cidades de Ibiúna, Paranapanema e Tatuí, no interior do estado. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. A ação contou com bloqueio de mais de 100 plataformas ilegais usadas para a exploração de jogos de azar. Investigados devem responder por lavagem de dinheiro. O secretário americano de Estado, Marco Rubio, afirmou que o país continua disposto a negociar com o Irã. Ele destacou, no entanto, a falta de compromisso da parte dos governantes da República Islâmica e disse que Washington fará o que for necessário
para proteger os interesses da nação e de aliados. Rubio deu a declaração em Manilha, nas Filipinas, onde participa de reunião dos ministros das Relações Exteriores da Associação dos Países do Sudeste Asiático. No horário de Brasília, agora 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã, hoje. São 4h33. O Mário Quintino está chegando aqui no Arena CBN para atualizar as informações nas estradas da região. Mário. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Anhanguera aqui em Campinas. Lentidão pela pista marginal no sentido interior para acessar a John Boy Dunlop. Tem uma ocorrência na John Boy Dunlop, um ônibus do BRT-20 está com problemas mecânicos ali na via e tem bastante lentidão, tanto pela rodovia Anhanguera para acessar a John Boy Dunlop e já pela John Boy Dunlop, a partir do Jardim Aurélia, o nosso ouvinte acaba diminuindo a velocidade, a atenção em direção do Campo Grande. A informação da INDEC é que o guincho já está lá pelo local para fazer a retirada desse ônibus, porém a situação ainda é complicada, a atenção pela região. A rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, é um bom caminho nos dois sentidos. Movimentação maior em Jundiaí para seguir no sentido capital, região do quilômetro 50. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar todas as informações do trânsito aqui na Central Brasileira de Notícias. Sorocaba chegou Natu, com proteína certificada, superfoods e ingredientes naturais para despertar a natureza do seu pet. Busque por @NatuOficialBR no Instagram e conheça. Simbora! Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Corte certo, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Vem comigo, no ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Pra tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeiro. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão, cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. Cotag, com você construindo o mundo. Arena CBN. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. 4h35. O Arena tá de volta. Boa tarde, amigos. Fábio de Hortolândia gostava de armação ilimitada. Era Jubilula. Top. Jubilula, era bom demais, cara. Boa tarde a todos do programa. Dois programas que eu gostava muito, TV Pirata e Som Pop, da TV Cultura. Som Pop eu não vou me lembrar, não. Eu acho que Som Pop eu lembro, cada episódio um estilo de música, se eu não me engano. Na Cultura tinha muito programa bom, né? Cara, Mundo da Lua, né? Opa, esse era campeão. Castelo Rá-Tim-Bum. Mas tinha um muito bom, não sei se vocês vão se lembrar, que era um show de música ao vivo, domingo de manhã. Sertanejo. Não, era o... Bem Brasil. Bem Brasil. Era o Vande Doratioto. Ele ficava palco, ioioio. Aí era uma banda tocando, era Skank, Paralamas. E tinha aquele outro que faleceu recentemente, um senhor que faleceu recentemente, que ficava tocando... Rolando Boldrin. Senhor Brasil. Exatamente. Grande bolacha, hein? Senhor Brasil chamava? Senhor Brasil. Muito legal. Era só um Brasil, depois virou Senhor Brasil, né? Ó, o Arthur pegou aqui o telefone da Zoraida. Lembra da Zoraida que ganhou o prêmio? Zoraida, Oi, galera do Aranha, que é o Arthur. Ah, não, é o filho da Zoraida. Ah, é o filho É o Arthur, que é flamenguista. Ele tá perguntando por que a gente não fala do Mengão. Porque o Fábio Chave não deixa. Ele fala que o programa não tem interesse no Flamengo. Não sei por quê, Ele fala que o programa é palmeirense. Ele fala que o programa é palmeirense. Não, só pra informar o nosso querido Arthur, que veio aqui também, tirou foto com a gente, ficou feliz. O Flamengo tá próximo de contratar o Thiago Almada, hein, do Atlético de Madrid, jogou a Copa do Mundo pela Argentina.
Ganhou destaque pelo Botafogo, campeão da Libertadores, também brasileiro. 28 milhões de euros, já, Neves. Almada, hein? Almada. Assim como o Danilo também, o Palmeiras hoje fez a última oferta, deu uma cartada final. R$1 milhão. Ou aceita ou não aceita, senão o Palmeiras sai do negócio. O Palmeiras ofereceu 28 milhões de euros também para o Danilo do Botafogo. Os caras perderam a noção do dinheiro, hein, Zé? O Almada é reserva do Messi, não era não? Era. Era a reserva do Messi. Ah, mas e assim... Mas nossa senhora, meu Deus. É muito longe. Bem diferente. Mas não serve pra amarrar a chuteira é verdade. do Messi. Ô, Fábio Chaib, Palmeiras e Coritiba e Palmeiras, hoje 7h30. O Verdão todo remendado, hein, com muitos desfalques. Mesmo assim, consegue vencer o Coxa lá no Alto da Glória? Ingressos esgotados para essa partida. Mais de 30 mil pessoas estarão lá no Couto Pereira. O Palmeiras tentando manter a liderança, né? Mantendo essa gordura para cima do Flamengo. Aí são 7 pontos agora nessa retomada do Brasileiro. É verdade, tem muitos desfalques. O Alan, né? O próprio Paulinho, o Giai também está fora. O Palmeiras remendado. Aí o Vitor Roque também não foi viajar. O Vitor Roque ainda se recupera de contusão. Jogo complicado. O Curitiba faz um ótimo Campeonato Brasileiro, principalmente quando é visitante, né? Ganhou de vários times aí também. É o 6º colocado. Parada complicada pro Palmeiras nessa retomada. A gente não sabe como estão os times, né, Zé? Mais de 40, 50 dias sem atuarem. Vai ser uma volta aí, a gente vai poder analisar melhor amanhã, viu, Zé? Se eu fosse o técnico desses times aí, depois de 50 dias sem jogar, eu ia falar, viu, eu vou escalar você. Como é que você chama mesmo? Antônio, né? Antônio, você vai ser o zagueiro. Oh, obrigado, professor. Seu nome mesmo? Meu nome é José. Ô, José. Ô, professor. O Curitiba que é comandado pelo Seabra, que esteve próximo de acertar com o Vasco, acabou não acertando, permanece no Curitiba e faz ótimo trabalho por lá. Que tem Breno Lopes, é o reencontro de Breno Lopes, principal jogador da conquista da Libertadores, principal não, mas o cara que deu o título ao Palmeiras da Libertadores da América de 2020, encontrando o Palmeiras dessa vez jogando pelo time do Alto da Glória, o Coxa. Que hora que é o jogo? 7h30, assim como da Ponte Preta, cara. Para de falar de Ponte Preta, velho. Nossa, ninguém quer saber, né? 7h30, ó, agora lá em Curitiba. Quantos graus? 14 graus. Gostoso. 94% a probabilidade de chuva. Então, provavelmente... Já está chovendo. Já aqui e essa chuva tá vindo pra cá, viu? Verdade, chuva fraca, mas daqui a pouco pode... Você gosta de uma chuvinha por cima assim? Meu, deixa eu falar pra você, essa chuva chega em Campinas amanhã, no mais tarde. Vai esfriar também, né? Conversei com a Aline Olaia lá, vai esfriar. Vai esfriar. Deixa eu mandar mensagem. Mandar um abraço aqui, ó. Oi, galera do Arena. O programa Som Pop é da minha época também. Passava videoclipe sábado à noite na TV Cultura. Não perdia de jeito nenhum. Abraços do campineiro Márcio Soto. Boa, passando calor dentro de um caminhão em Cuiabá. Que isso, nossa, hein? Cuiabá é quente, hein? Quente. Bom trabalho, viu, aí pra você que tá na boleia. Fala, galera, é proibido. Proibido? É proibido colar. TV Cultura, Everaldo Bonfim. Cara, programa desses quiz show, assim, sabe? De perguntas e respostas. Bem legal, cara. Bem legal. Boa tarde a todos. Programa... Esse aqui existe? Cadê? Esse aqui, só pra ver se eu não vou cair. É aquele programa que eu falei pra você do Miele. É esse aí. Como é que chama? Coquetel. Do SBT. Programa danadinho. É o Júlio Eder que mandou mensagem aqui. O Maírton de Sumaré. Maírton. Aliás, hein? Amanhã, pessoal de Sumaré, fique atento, porque... Provavelmente surpresa, né? Já confirmou? Sexta-feira confirmado. Sexta-feira estaremos aí em Sumaré, tá bom? Confirmado. A gente passa aí na programação da CBN daqui a pouco os detalhes. Boa tarde, galera. TV Colosso, o Ayrton de Sumaré que tá mandando mensagem. O Sérgio. Boa tarde, pessoal. São tantos, mas trapalhões. Vivo Gordo, Chico City, TV Pirata, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha aí. O Som Pop era apresentado pelo Kid Vinil, com clipes de músicas, só músicas boas, claro, e muito rock. Boa tarde, segunda-feira tem Guarani, verdade, Pedrão. Contra a Inter de Limeira, aliás, a Inter, o Roberto Carlos falou que vai comprar a SAF, hein? Ele, o Ronaldo e mais alguns sócios. E uns investidores, né, lá tem um árabe e tem um que é do Haiti. Caramba, ele falou que era africano, o cara ficou bravo. Ficou bravo com ele. Viu, deixa eu falar pra você, eu vi esse post aí do Roberto Carlos, eu comentei lá, falei, viu, eu conheço uma outra opção. Qual seria essa Preto outra e branca. opção? Fica aqui na cidade de Campinas, tem uma linha de trem, passa atrás, uns refletor tudo novo. Por que você não dá uma olhadinha aqui? Mas você falar, temos que mudar o escudo. Não, pode mudar. Pode? Só não pode mudar a cor, muda o escudo. Tá bom. Nem o mascote, nem a cor, nem a camisa. O escudo pode mudar.
Então, pouquinho só. Mas quanto? O Nivaldo Baldo já tinha mexido uma vez. O Nivaldo Baldo, ele foi presidente da Ponte. E ele tirou a APP e colocou Ponte Preta. Eu vi um post esses dias, você comentou o post, eu vi também. E aí isso aí desagradou um pouco a galera na época, né? Então, assim, muda só isso aí. Tipo, escreve Ponte Preta, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Cor não, né? Ah, cor é difícil. Mascote. Não, é macaquinha, né? A macaquinha tá bom, né? Macaquinha. Ô Zé, hoje eu tava falando no CBN Esportes, aproveitar o gancho e falar da Ponte, que sabe o que mais me preocupa? O que preocupa é assim, porque a situação IPTU, financeira... IPTU. Não, não é isso não. Não é IPTU não. Sua esposa também não preocupa não? Não, não preocupa não. Um pouco, preocupa um pouco. O que acontece, Zé, é o seguinte, eu tenho conversado com muita gente que deixou de acompanhar os jogos da Ponte no Moisés Lucarelli. Mas eles deixaram de acompanhar, não foi pela quantidade de derrotas, não foi pelo time ruim que tá em campo, porque você é um cara que já acompanha a Ponte Preta há muito tempo. Você viu muito time ruim. Muito time ruim. O que preocupa é como essa diretoria tem cuidado da associação. Sabe entendeu? qual é a palavra que traduz isso aí? Inanição. Então, inanição é quando não faz nada, não mexe, não tem vida, não respira. E aí você o torcedor tá se distanciando do Moisés Lucarelli. Eu acho que essa é a preocupação, porque dever, Náutico tá com problema, Goiás tá com problema, Avaí tá com problema, Corinthians tá com problema, São Paulo tá com problema, Santos tá com problema. Mas eu acho que o jeito que tá sendo tratado os problemas está deixando o torcedor meio... sem o T maiúsculo, sabe? De acompanhar os jogos. Sem perspectiva, né? Há um tempo atrás, cara, a gente chama de cortina de fumaça, né? Algum tempo atrás, quando a coisa começava a ficar ruim, vamos falar de Arena? Aí falava de Arena, Ponte Preta, saiu o projeto, tem uma maquete aqui. Aí isso aí meio que esfriava os ânimos e tal. Aí, vamos falar de outra coisa agora, vamos falar de um projeto que a gente tem. E aí o time, em alguns momentos, demonstrava ali... dava sinais de que melhorava um pouquinho, e aí dava vontade de assistir. Você pode ver que o Campeonato Paulista da Série A2, que a Ponte venceu em 2023, estádio abarrotado. O time não estava bem, mas a galera acreditava, tava acontecendo alguma coisa. Com a final da Série C, a mesma coisa. Hoje, o torcedor da Ponte Preta não quer mais ir, porque ele vê que nada vai mudar. E nesse momento aparece um ex-dirigente da Ponte Preta, lá da década de 90, né, Marquinhos Chedi, aparecendo, se colocando à disposição para cuidar do clube. Mas ainda não tem nada de oficial, assim, sabe? Ok, nada de oficial. Mas assim, você fala, caramba, a gente quer uma coisa diferente do mais do mesmo, sair dessa história, entendeu? A gente quer só uma coisa diferente. Então, não vai mudar. E hoje, então, perde. Muito provavelmente, cara. São 12 jogos. O que faz acreditar que fora de casa a Ponte vai apresentar um futebol lustroso com todo mundo sem dinheiro, com salário pra receber? Você fala que o seu pai é muito ponte pretano, né? Já foi mais, viu, também. Mas ele também... se distanciou. Ele fala, eu tenho minhas contas pra pagar, tem mais coisa pra me preocupar. Entendeu? Então os mais velhos, inclusive, já desgostaram já. É triste isso, cara. Eu acho que isso é o que mais preocupa. É o que mais preocupa. Agora, você imagina a molecada hoje com 11, 12 anos, que vontade de acompanhar um time que eles vão ter. Porque a gente não acompanha a Ponte só por causa de futebol, pela história, envolvimento com a família, tá? Hoje tá acabando. Você sabe do que eu tô falando. Vó, né, netos e filhos, sobrinho, é uma família, né, que gosta de Ponte Preta. Hoje a gente sabe, acho que não vai virar mais nada, não vai dar mais nada. É triste, cara, é triste. Você ia falar alguma coisa, Zé? Não, você. Ia falar não, ia enfrentar o Operário, que faz boa campanha fora. Então, o Operário faz boa campanha no campeonato, né? Enfrenta fora de casa o time paranaense, é o 4º colocado. E a gente sabe que a Ponte tá remendada demais, né? Os jogadores ali, é um remedo de time. E cada dia é uma tristeza diferente, né? O Márcio Zanardi buscando a primeira vitória ainda à frente da Macaca, né? E esse jogo você acompanha aqui na CBN a partir das 7 horas, a bola rola 7h30 com o Júlio Nascimento, o Adriano Almeida, o Gabi Castro e o Fábio Scheibe. Deixa eu mandar um abraço pro Jefferson, a grande família, Jefferson flamenguista de Hortolândia. Valeu, Jefferson. Deixa eu pegar aqui mais participações. Tem muita gente mandando áudio. Daqui a pouco eu vou tentar colocar no ar aqui, tá bom? O Carlão, Viola Minha Viola, com Inesita Barroso. Meu, isso era bom demais. Era bom demais. O Bem Brasil voltou. Deve estar no 4º episódio. Domingo foi o Pato Fu. Legal. Como é que chamava a do Pato Fu? Fernanda Takai. Fernanda Takai, verdade. Ainda tá tocando ainda, né? Acho que sim, tá tocando, acho que sim. Tá, beleza. Teve Bem Brasil domingo, olha lá, mais um falando do Pato Fu. Que legal, cara. Então tá voltando. O Elias tá falando Disney Club.
do SBT, Grande Família, dispensa comentário. Comitê Revolucionário Ultra Jovem, o CRUJ. Você lembra do CRUJ? CRUJ, tchau. Boa tarde, amigos da CBN. Luiz da cidade de Hortolândia. Uma programação que fez parte da minha infância e eu adorava. Era Sala Especial. Eu acho que tem risos no meio. É isso, provavelmente talvez. Eu não conheço, então deve ter algum conteúdo inadequado pro horário. Bem inadequado. Era concorria com o Emanuele, não era? Emanuele. Isso aí mesmo. Entendi. Esqueci de falar, a abertura do programa foi top. Parabéns pro Bolacha. O povo fica defendendo o Bolacha, que vai fazendo gracinha. Bolacha é chato também. Pelo amor de Deus. Boa tarde, pessoal do Arena. Lupe, você está certinho. Não há nada de errado, nem no âmbito profissional e nem no âmbito moral. A falta moral é se ele estivesse jogando pôquer contra o Santos. Muito mimimi em cima do Neymar. Forte abraço. O programa que eu sinto falta é a armação ilimitada. Forte abraço ao João Paulo Graciano de Limeira. João Paulo concorda comigo. Eu não achei nada demais. Nada demais. Fala, Lupe. MacGyver. Profissão Perigo. MacGyver é da hora, hein? Rede Globo apresenta Profissão Perigo. Era bom demais. Quando o Jô foi pro pagode e o Corinthians em campo, todo mundo criticou. Agora o menino Ney é isento de ir pro pôquer. Não é que é isento. A gente discutiu aqui sobre a situação dele, entendeu? Eu não achei certo. Eu não vi nada de errado. Boa tarde, amigos da melhor resenha do rádio esportivo brasileiro. Programa Flávio Cavalcante. Nossos comerciais, por favor. 1 minuto para os comerciais. O cara era mais mal-humorado do que dono de açougue em Semana Santa. É o Jonas de Jesus, ouvinte fiel. Bugrino, mais desconfiado com o time do que boi na seringa. O Jonas é engraçado. O Wagner Tiburcio. Gente, olha só, o Arrascaeta também foi só passear e não foi tão divulgado. O Tiburcio, mas o Arrascaeta, ele foi pra Copa machucado, né? Ele teve uma lesão no ombro e depois teve uma lesão na panturrilha, se não me engano. E o Neymar também teve essa lesão, mas ele conseguiu se recuperar. O Arrascaeta não deu tempo. O Alessandro Bernardes, boa tarde, saudade dos Trapalhões, MacGyver, tempo bom, também falou aqui da banheira do Gugu. O Léo Santos, tenho saudades do Corujão na Rede Globo. Opa. Leonildo de Hortolândia. Acho que não, era bem de madrugadão, né? Inclusive, naquele fatídico acidente da Chape, tava passando um filme no Corujão, quando a Mona Lisa Perrone interrompeu a programação e deu a notícia do acidente. Programa antigo que sinto falta é mais um aqui. Esse aqui eu já falei, Sala Especial, beleza, okay. Mais um, fechou. Eu sinto falta do São Paulo das antigas, porque esse aqui, pelo amor de Deus, não aguento mais. Torcedor de São Paulo, final do telefone 7465, tá nervoso com o São Paulo, porque mesmo com a pausa na Copa do Mundo, já voltou sem vitória. Faz 5 jogos que não vence. O torcedor de São Paulo tinha esquecido. E o jogo hoje é contra o Furacão, contra o Atlético Paranaense. E aí, ô Zé, quem leva? Rapaz, eu tô um pouco desatualizado, mas... É em Bragança Paulista o jogo, viu, Bragança, terra da linguiça. Eu tô achando que o São Paulo vai bem hoje, né? Mas o Atlético Paranaense também faz ótima campanha, assim como o Curitiba, os duas equipes. Bem, né? Mas eu apostaria minhas fichas no São Paulo Futebol Clube hoje. Legal. Tá bom. Boa tarde, galera do Arena. Este nem o Carlão de Freitas deve lembrar. Fábrica do Som. Um abraço, JP de Moraes. O Carlão não tá aqui, tá de férias. Programa saudoso, Terra de Gigantes. O Alexandre Giovelli que mandou. Esse não me lembro. Eu também não me lembro. O Torresmo e Fusarca. Eu também não lembro desse, viu, Aníbal? Não me lembro. Não me lembro. Marcos, o Jardim Ieda. Onde é o Jardim Ieda, Zé? É pertinho ali, rapaz, Namoreiras. John Boy, né? Namoreiras. Próximo da Avenida Piracicaba, aquela região. Saudades do Super Máquina, Esquadrão Classe A. Isso aí, o BA do Esquadrão Classe A. Era bom demais, hein? Eram os enlatados que vinham de fora, Desafio ao Galo. Maravilhoso. Desafio ao Galo era futebol, né? Futebol. 7 da manhã. Assim como Copa Kaiser também tinha. Cidinho de Americana foi quem mandou mensagem. O Joaline mandou mensagem aqui pra gente. Boa tarde, amigos. É o Magoga aqui do Anchieta. Fala, Magoga. O programa antigo é aquele de desenho da Caverna do Dragão. A molecada nunca voltava pra casa, é verdade, hein? Nossa senhora. Vai mandando mensagem, daqui a pouco eu vou tentar colocar os áudios, tá bom? O intervalo a gente já volta aqui na CBN Campinas. Arena CBN. GWM Darugi. Viva o amanhã, hoje.
Tem momentos que pedem chopp artesanal de qualidade. Com chopp artesanal Bergrin, cada encontro fica ainda melhor. Peça já pelo WhatsApp 19998218426 e viva a experiência. cervejariabergrin.com.br. Se beber, não dirija. Na Stuttgart você conta com todos os serviços de pós-venda para o seu Porsche, manutenção, revisão, funilaria e pintura, car care e muito mais. Venha nos visitar na Avenida Princesa do Oeste, 1811, bairro Jardim Proença, e agende o seu serviço. Stuttgart, sua referência Porsche. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Notícia muito legal pro vôlei brasileiro, porque a seleção feminina venceu o Japão por 3-1 de virada e na semifinal vai enfrentar a Itália, que venceu a Holanda por 3-0, hein? Cara, a Itália é uma potência no vôlei. A Itália fez 25-21, 25-16 e 25-16 na Holanda. E o Brasil fez 3-1 de virada no Japão. O Japão também é adversário difícil. Amanhã nós temos outros 2 confrontos. O duelo entre Turquia e Canadá e a China contra os Estados Unidos, brigando aí por vagas também na semi da Liga das Nações de Voleibol Feminino. Hortifruti fresquinho, qualidade garantida e preço baixo? É só no Iga Atacado, confira. Ovos brancos bandeja com 20 unidades, R$ 9,98. Batata o quilo, R$ 4,98. Cebola nacional o quilo, R$ 4,98. Cenoura apenas R$ 4,98 o quilo. Ofertas válidas até hoje, 22 de julho. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Cortag, com você, construindo o mundo. Na GWM Germânica, o híbrido mais vendido do Brasil agora é Flex. Conheça a linha Raval H6 Flex, um SUV que reúne inovação, eficiência e liberdade para escolher entre gasolina e etanol. Aproveite! Linha Raval H6 Flex a partir de R$ 199.990, com IPVA grátis no estado de São Paulo. Visite a GWM Germânica e agende seu test drive. Com suas condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. São 4h54 e quem nos ajudou aqui foi o final do telefone 0478, falando que Torresmo e Fusarca é da década de 50 e passava na TV Tupi. Urra, meu! Que legal, hein? Primórdios da TV, né? É, lá no comecinho. Meu Deus, cara. Eu, sinceramente, eu não conhecia. Agradeço aí o final do telefone 0478, porque eu, sinceramente, não lembrava, não sabia, tá bom? Não lembrava, é bom, né? Acho que nem seu avô conhecia a sua avó nessa época. Marquinhos na Ponte, não! É o Gustavo de Campinas que manda aqui. Valeu, Gustavão. Deixa eu ver aqui mais uma. Os Herculoides. Os Jetsons, lembra dos Jetsons? Sim. Os Jetsons estão chegando, em 2030 eles falaram que iam chegar, lembra? 2030, né? Daqui a pouco eles estão aí. Tinha carro voador e tudo mais. Thundercats. Opa, e Lion. qual que é o outro? Thunder. Ah, foram esses. Quem mandou mensagem foi o Wagner Silva. Aí, rapaz, eu tô vendo aqui a foto do Wagner, a camisa que ele tá, ó. Ei, Wagner. É, da macaca também. Sofrimento, hein, Wagner? Sofredor, hein, Wagner? Mas não vamos desistir, não. Vai dar tudo certo. Sou dos anos 60 e assistia Torresmo e Fusarca lá, ó. É o Jaime. Boa, Jaime. Boa, Jaime, obrigado. Não vai dar tempo das mensagens de áudio. Carlos de Hortolândia, Clube do Bolinha. Ô, Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na linha. Era muito bom, cara. Programa Barros de Alencar na Record, Roberto Souza de Hortolândia. Olha isso. Cara, o Bolacha, ele é muito bom nessas coisas. Rápido, né? Ele é muito rápido. E eu tenho certeza que ali tem mais 850 músicas de programas que nós não falamos, não é? Põe uma aí que a gente não falou, que você lembra. Cantar no seu quintal.
Ó, isso é a Xuxa. É a Xuxa. É bom estar com você, brincar com você. Era muito bom o show da Xuxa. O Bolacha tá sempre atento e de olho no lance. São 4 horas e 56 minutos. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Pra gente fazer... Opa, esse aí é o Jornal Nacional. Essa hora da janta lá em casa, hein? Esse aí já tá na hora de comer, escovar o dente e dormir. Opa, dali pra cama. Dali pra cama. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá então, ó. Hoje nós temos, então, me ajuda aqui, Fábio Chaib, Palmeiras e Curitiba, 7h30. Palmeiras e Curitiba, jogo no Couto Pereira, lá em Curitiba, no Paraná. São Paulo e Atlético Paranaense. Aliás, só pra gente explicar pro ouvinte a programação esportiva, hoje, 7 horas, tem a abertura da jornada de Operário e Ponte Preta. Ok. Terminando o jogo... Direto aqui na CBN, São Paulo e Atlético Paranaense, 9h30 da noite, direto lá de Bragança Paulista. Ah, e o jogo da Ponte, se for pra prorrogação em pênaltis, nós não vamos transmitir, nós vamos direto pro jogo de Bragança. Exatamente. Tá, se tiver prorrogação e pênaltis, não faremos, tá não bom? faremos. Hoje também tem Internacional e Cruzeiro, hein? Jogo bom, hein? É verdade. Jogo legal, Internacional Beira e Cruzeiro. Lá no gigante da Beira Rio. E hoje também tem Chapecoense e Flamengo. Olha lá, ó, o Mengão entra em campo hoje. Lá no Sul, esse jogo? Lá em Chape, lá na Arena Condá, 9h30 da noite. Coringão joga só amanhã, 7h30 contra o Remo. Essa rodada, vale lembrar também que tem muitos jogos que foram adiantados justamente por causa dos playoffs da Sul-Americana, né? Semana que vem também muitos jogos vão ser até postergados justamente por isso também. Tem muitos brasileiros envolvidos, né, Zé? Calendário apertado, Mas já jogaram, né? Foi o Fluminense e Bragantino. Então, mas semana Mirassol que vem, e Grêmio, Atlético Mineiro e foram Bahia. adiantados, por isso que eu disse. Semana Não, passada. rodada 19. Foram adiantados. Pra semana passada. Só foram adiantados. Foram na semana passada justamente por isso, por causa o dos jogo jogos. da volta agora, você tá falando? Não, mas é da rodada 19, não é de outra rodada. Sim, dessa rodada. Tem um jogo da quarta rodada amanhã que é Botafogo e Vitória. Foram adiantados pra semana passada, porque eventualmente, primeiramente, o brasileiro era pra começar hoje. Não, mas peraí. Então, mas assim... Não é que for, mas é da rodada 19. Então, assim, eles só aconteceram alguns dias mas era pra antes. ser feito, para ser realizados nesta quarta-feira. Não, mas assim, mas não é que... quinta. Amanhã é quinta. Eu não entendi o que ele falou. Hoje é quarta. Não, mas sabe o que eu não tô entendendo? Eu não tô entendendo que, assim, o Fábio Chá falou que eles foram adiantados, mas, cara, foi sexta-feira, teve jogo, faz 4 dias. Era pra ter sido hoje, entendeu? Não, mas não é mas é rodada 19, não é? É verdade. Mas na próxima semana, rodada 20. Rodada 20. Não, rodada 20, 19, 20, Não, 20 é do final de semana. Não, 20 é do final de semana. 21 é do meio da semana que vem. Exatamente. Alguns jogos vão ser cancelados, né, pra data de quarta-feira por causa desses playoffs aí. Não tem mais data, hein, no calendário. Velho. Tá bom. Ô, Zé Neves, vamos lá. Curitiba e Palmeiras, quem leva? O Palmeiras ganha. Palmeiras ganha 2-0. Palmeiras ganha. E aí, Fábio Chave, quem leva? Jogo complicado lá no Couto. É verdade. Jogo complicado. Palmeiras voltando aí depois de 50 dias. Empatezinho tá bom lá hoje, hein? Empatezinho tá bom lá hoje. Eu acho que o Palmeiras ganha. 2-0 pra cima do Coxa. Vamos ver aqui qual Atlético... São Paulo e Atlético Paranaense, Zé. São Paulo ganha. Chaibe. Empate também. Eu acho que dá furacão. São Paulo tá cheio de problema. Tá no transfer ban. Sei não, hein? Acho que não vai dar pro Tricolor, não. Alô, Marcão, Tricolor. Acho que hoje não vai dar, não, hein? Internacional e Cruzeiro, Zé. Cara, eu vou no Cruzeiro, hein? Tá bom. Confio no Cruzeiro. E aí, Chaibe? Empate também. Eu vou de Inter. Internacional vai ganhar. Gol de Alan Patrick. Alan Patrick. Chapecoense e Flamengo, Chaibe. Chape. 4 vezes o Chape, hein? E aí, Zé? O Flamengo vai dar uma atropelada na Chape. Eu acho que também o Flamengo vai levar a Chape é a última, fez 9 pontos até agora, só. Não, o que tem? O campeonato começa agora. É verdade. Retomada. 5 horas em ponto. É o seguinte, daqui a pouquinho tem Futebol Globo CBN, 7 da noite, tem Série B, tem Operário e Ponte Preta. E na sequência, Série A, tem São Paulo e Atlético Paranaense. Valeu, Zé, obrigado. Valeu. Até amanhã, hein, Zé. Tchau. Até amanhã, Chaibe. Valeu, gente. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você.